Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal És o Leão do Mar. Vou pedir para vocês se inscreverem, dar o like, vamos compartilhar o vídeo e vamos hypar. Galera, semana agitadíssima do Santos no campo e bola. Nós sabemos a situação do nosso peixe, né? Santos disputando aí a permanência na Série A. O Santos que enfrenta o Sport sexta-feira na Vila Belmiro. Os ingressos já estão esgotados para essa partida. Vamos ter presença maciça da torcida do Peixe nesse jogo importantíssimo. O Santos precisa da vitória em cima do Sport, que já está rebaixado, lanterna do campeonato, para que o Santos possa sonhar com a permanência na Série A. Galera, vamos falar bastante da questão Neymar, né? Neymar aí que teve, segundo o GE, a informação, deu que Neymar tá com uma lesão meniscal, né? Lesão no menisco, tá? Num, é diferente da outra lesão que ele teve no joelho lá atrás, tá? Que é lesão ligamentar, é totalmente diferente. É um tipo de lesão que o tempo de recuperação é mais simples, o procedimento é mais simples, mas que demanda tempo também. E quando se trata de tempo, comparando com o tempo do Campeonato Brasileiro, que chega ao fim em 7 de dezembro, confirmando nessa informação, realmente o Neymar não joga mais pelo Santos no Campeonato Brasileiro e talvez aquele jogo contra o Mirassol foi o último jogo do Neymar com a camisa do Santos, né? Ontem foi o anúncio da compra da NR Sports, né, do pai do Neymar e do Neymar pela marca Pelé, que já tinham sido noticiado. Ontem foi a apresentação. E no meio da apresentação ali, quando o Neymar pai chegava, os jornalistas faziam essas perguntas naturais, né, tanto da marca Pelé e em relação, obviamente, do Neymar. E fizeram a pergunta pro pai do Neymar sobre a lesão do Neymar. E ele, surpreendentemente, respondeu dizendo que não sabia da questão da lesão. Ficou muito surpreso e provavelmente deve ter ficado pé da vida, né? Tanto é que o Lucas Mussetti, o jornalista, no vídeo dele, que foi ontem, né? Finalzinho da noite aí, confirmou essa informação que o Neymar pai tava meio puto aí com o Marcelo Teixeira, tá? O Marcelo Teixeira chegou lá na apresentação, tava meio estranho. Até o Wagner Frederico, né, ontem fez uma live praticamente na madrugada, nesse sentido também que a relação entre pai do Neymar e Marcelo Teixeira não é lá essas coisas, né? Não é uma relação agora tão sadia. E já era previsto, né, pessoal? A gente tem duas personalidades ali complicadas e controversas, que é o pai do Neymar e o Marcelo Teixeira. São pessoas que gostam do poder, gostam de estar no topo, e aí o ego entra muito na frente, né? Eu creio, né, que obviamente o pai do Neymar é mais poderoso que o Marcelo Teixeira. Eu não sei se em termos de Santos, especificamente, com aqueles cardeais que tem no Santos Futebol Clube, se o Neymar pai tem essa moral toda, né? O Marcelo Teixeira tem uma moral muito grande com os cardeais da Vila Belmiro, vamos dizer assim. Mas tem um detalhe, né? Eu não sei qual que é o tempo de associação do pai e do Neymar no Santos. Mas se houver uma ruptura entre os dois, quem o pai do Neymar apoiar, ou se ele botar na frente, querer ser presidente um dia e etc, ou sei lá, vir com a proposta de SAF, né, aquelas mesmas conversas de sempre, quem ele apoiar provavelmente ele deve ganhar, tá? Mas deve ganhar apertado, porque o Marcelo Teixeira tem muito poder político em Santos. Claro, né? Se houver um rebaixamento do Santos, as coisas devem mudar muito politicamente com o Marcelo Teixeira, como aconteceu lá em 2008, né?
O Marcelo Teixeira estava praticamente, em termos de ser presidente do Santos, ele estava, entre aspas, morto, né? Ele ressurge depois desse rebaixamento e ele ressurge com a opção de ser presidente, tanto que ele leva a chapa dele na última semana. Os outros candidatos ficaram chupando o dedo na expectativa talvez de nem o Marcelo Teixeira participar, ele participa e ganha de forma massiva. Enfim, com a questão da marca Pelé, o pai do Neymar sabe também que ele vai precisar do Santos, né? Então assim, os dois vão ter que sentar na mesa, já devem estar sentando, e vão ter que se relacionar, tá? Mesmo que haja uma ruptura é, de, de ideias e não, acabe, entre aspas, a amizade entre eles, vamos dizer assim, o Neymar pai entende que a marca Pelé vai andar com o Santos, né? Tanto é que como estava na mão dos americanos, não andou tanto assim, né? E foi vendido por preço de banana, né, gente? A marca Pelé foi muito pouco explorada, ao meu ver. Eu vendo assim de forma externa, né? E deveria explorar muito mais. Eu acho que com a marca Santos junto, isso tende a crescer cada vez mais. E até o pai do Neymar fala muito sobre essa questão de expandir a marca, né? Ele na entrevista que ele deu ali para os jornalistas. Então, galera, o Neymar pai ele vai fazer de tudo para se envolver cada vez mais no Santos Futebol Clube, tá? Ele falou aí das reformas que ele fez, isso é algo que ele tem chamado para si, né? Até para tirar também um pouquinho o dolofote do Marcelo, porque o Marcelo ele gosta dessa questão de chamar, né? Ah, eu que na minha gestão que foi feito isso, na minha gestão que foi. Ele gosta de fazer esse tipo de coisa. E o Neymar Pai citou muitas vezes isso na coletiva ontem. Olha, fizemos reforma do vestiário da Vila, questão do CT, a questão dos meninos, vamos partir para outra coisa. Então, assim, o Santos é um plano pro pai do Neymar também. Eu sinto dessa forma, tá? O Neymar, especificamente, que é o filho dele, é um Santista. Isso aí a gente pode bater em outras coisas do Neymar, gente. Ah, mas ele é mercenário. Ah, mas é o contrato dele. Cara, não sei. Nesse ponto aí, é o profissional, foi pago, tem os seus bônus, seus contas. A gente já sabe tudo isso. Mas assim, a gente sabe que o Neymar é santista, ao meu ver, tá? Na minha concepção, tá? Apesar de assim achar que esse ano foi uma decepção, acho que o Neymar tinha que ter se tinha que ter se entregue mais, tá? Mas ele não consegue, cara. A grande verdade, ele não consegue. O Neymar até determinado momento da carreira era um cara muito focado. Depois de determinado tempo da carreira, ele talvez depois da ida dele para o PSG, o Neymar mudou muito, né, essa questão de comportamento. Diziam, né, que quando ele era moleque no Santos, ali, naqueles tempos áureos de Santos Futebol Clube, ele era o primeiro a chegar no CT e o último a sair. Né? E ele era bem jovem, né? Então, assim, mudou-se muito o comportamento do Neymar, tá? Mas a gente precisa também separar o joio do trigo, como a galera diz, né? Uma coisa é campo, outra coisa é extra-campo. Eu acho que o pai do Neymar é um cara que pode ajudar muito o Santos. Ele é um cara difícil, né? A gente vê assim que ele é um cara bem com uma personalidade muito forte, né? Mas é um cara que ele tem mais possibilidade de ajudar o Santos do que o próprio Marcelo Teixeira. O próprio Marcelo Teixeira já provou-se mais uma vez que não tem capacidade nenhuma para ser presidente do Santos e estar na política do Santos, né? E digo mais, para o Marcelo Teixeira, né? Foi um erro ele querer ser o presidente do Santos dessa vez. Porque a figura dele já era bem debatida antes dessa gestão, né? Por tudo que já envolveu o nome Marcelo Teixeira. Mas ele ainda tinha aquele resquício, muita gente falava do Campeonato Brasileiro, do bicampeonato, etc, tal, etc. É isso. Agora com essa nova gestão assustadora do Marcelo Teixeira,
É, eu acho que ele perde muito mais que ele já tinha perdido com a torcida, com parte da torcida e politicamente também, tá? Detalhe, né? O Santos perdeu a certidão negativa de débitos, deve perder, né? Porque o Santos está devendo impostos aí desde agosto e que é um caso de impeachment, tá? Isso estatutariamente está dizendo lá. É que o Conselho do Santos ele não aplica, né, gente? O Conselho do Santos, infelizmente, é um fantoche. Eles não aplicam nem a regra do próprio clube. Essa é a grande verdade. Para quem não sabe, pessoal, o estatuto é a lei da instituição, tá? É como se tivesse, por exemplo, uma lei brasileira, Constituição Federal, um Código Civil, um Código Penal, e você não aplica as leis, tá? Como se você estivesse passando por cima. O estatuto de um clube é a mesma coisa. Tanto é que judicialmente, quando alguém fala de vamos entrar com uma ação judicial em relação ao clube, é uma ação complicada, porque geralmente, a, como é parte civil, né? São leis entre as partes. É claro, tem a lei civil que ela vai regular algumas situações ali. Mas de modo geral, o que vai valer é o que está no estatuto. Mas nem isso é obedecido, tá? Então o Santos deve perder a certidão, o Santos está devendo muito. Eu não vi falando, mas eu estava vendo uma parte que o Wagner Frederico falou, né? Sobre a questão da dívida. Acho que perguntaram da dívida do Santos com o Neymar. E até o pai do Neymar respondeu: como que o Santos vai pagar essa dívida? Eu não, muito estranha essa relação. Até o Wagner fala desse jeito, né? Então, se ele fala dessa forma, ele quer dizer que ele tem muito interesse no Santos. Se é que ele já tá realmente dentro do Santos, né? Eu não duvido disso, até falei em vídeos anteriores, em lives também, que hoje realmente o pai do Neymar deve mandar no Santos, né? Não oficialmente em termos de papel, mas de forma prática, eu acho que ele é o cara que manda no Santos Futebol Clube. E o Neymar Júnior também, né? É, mas é isso, os bastidores muito quentes aí, vai ter muita conversa, muita informação. Vamos esperar se o Neymar vai renovar ou não. Eu acho difícil, né? Com essa lesão meniscal aí, se o Neymar voltar, sabe, mais um mês. Dizem que é um mês, né? Menisco. Eu até boto um pouquinho mais. Mas o Neymar muito abaixo, ele teria que ter aí, sei lá, 5 meses do ano que vem para ele tentar ir para a Copa do Mundo. Agora, jogando aonde? Né? Da forma que o Neymar faz no Santos, porque ele faz o que quer no Santos, né? Ele manda prender e manda soltar. Eu não sei se outro clube, por exemplo, o clube brasileiro, aceitaria o Neymar da forma que o Santos aceita, né? Isso também pode ser até um trunfo pro Marcelo Teixeira. Um trunfo entre aspas, né? Pra tipo jogar na cara do pai do Neymar. Pô, a gente deu a chave do clube para vocês e o Neymar faz o que quer. Acho que o pai do Neymar também não vai nem levar em consideração isso, né? Mas não é o perfil do pai do Neymar, pelo menos a gente vê nas entrevistas dele, tá? Mas, cara, o Neymar, assim, eu não sei se ele. Eu acho que ele deveria se aposentar, cara, assim, vendo o que aconteceu nesse ano, tá? A não ser que ele mudasse muito de foco, sei lá. Eu acho que pro Neymar falta mais foco, né? Muito mais foco mesmo. Se preocupar menos com a parte extras, se concentrar mais no campo e bola. Cara, o Neymar é um cara de 34 anos, é novo, né, cara? Ele não é um cara velho pro futebol, mas se tornou, né? Hoje a gente vê um ex-jogador em atividade, né? Essa é a verdade. Um detalhe sobre a questão da lesão que eu queria comentar aqui com vocês, e lendo e até vendo o Lucas Mussetti falando sobre isso, ele pode até jogar, né? Nesses 3 jogos aí, mas teria que jogar com infiltração, né? Que não é recomendável, né? Infiltração nada mais é, pessoal. O cara dá uma injeção ali analgésica e o cara consegue jogar. É uma injeção muito forte. Nos anos 80, 70, até 60, né? Os jogadores jogavam muito assim, né? Dizer que o Zico em 86 na Copa do Mundo jogou com infiltração, né? E não conseguiu desenvolver aquele futebol todo, tanto que ele perde o pênalti no tempo normal contra a França, né? Mas ele podia jogar assim. E nada me tira da cabeça
e como eu sempre digo nos meus vídeos, que é um achismo da minha parte, que o Neymar jogou com infiltração no jogo do Santos e Mirassol no intervalo. Isso nada tira da cabeça. Cara, recapitulando, Neymar tem aquela lesão, na hora que eu vi, eu falei, meu, deve ser algo sério. Eu pensei comigo, até falei no grupo lá, o Santos Minha Vida, dos meus amigos. E até acharam que eu era louco. Os caras falaram assim, você é louco, Diogo. Ah, o cara não vai jogar com dor. O Santos demora para voltar do intervalo. Quando o Santos volta do intervalo, 5 minutos, o Neymar manca. Ele começa mancando, do jeito que ele acabou o primeiro tempo. Depois passa, cara. Depois passa. Depois ele não sente mais. Tanto que ele faz o pênalti, etc e tal. Então, assim, nada me tira da cabeça. Isso é um achismo, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, eu tô falando como um achismo. Que o Neymar tomou infiltração para jogar o segundo tempo do jogo contra o Mirassol. Eu não duvido, cara. Isso no futebol é natural, tá, pessoal? Não é coisa de outro mundo, não, tá? Mas me falaram que eu era louco, né? E acho que tá se confirmando aí que eu não era louco, não. Eu já tive essas lesões, eu sei como funciona. Eu não sou atleta, mas já joguei muito futebol de várzea, então eu sei. Tive uma cirurgia no joelho de ligamento, tive outro problema ligamentar e eu tenho que fazer outra cirurgia. Então assim, eu sei um pouquinho do que eu tô falando, tá? Então é isso, galera. Vamos aguardar, né? Uma semana muito difícil pro Santos. E esperamos, cara, que o Santos vire uma SAF. Acho que é bem por aí. O Santos tem que virar essa SAF, porque. E talvez passe muito pela mão do pai do Neymar. Eu acho que tentar tirar o Marcelo Teixeira de cena, acho que é importante. Os conselheiros que estão lá têm que entender isso. Eles têm que entender que o Santos está acima de tudo. Apesar de eles tratarem o Marcelo Teixeira acima de tudo do que o Santos, tem que mudar essa postura, porque afinal a nossa razão é o Santos Futebol Clube, né? Pelo menos assim eu espero. Tá bom, pessoal? Então eu vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem, dar o like, compartilhar o vídeo. Agradecer muito aí vocês, 17 minutos de vídeo, tá bom? Tchau, galera!